O imbróglio entre Fluminense, Vasco e o consórcio Maracanã, né, que é uma empresa do grupo Odebrecht, tem explicação. Aliás, explicações. Já falamos aqui no vídeo anterior, que você pode acessar aqui no canal e clicando também no link que eu coloco abaixo na descrição deste vídeo, as razões históricas da briga pelo lado direito entre Fluminense e Vasco. Lado direito do Maracanã, hoje chamado setor sul do New Maraca, desse novo estádio inaugurado aí em 2013. Bem, além disso tudo, existe em curso uma negociação entre o Vasco da Gama e a Maracanã S.A., que antigamente chamávamos de Consórcio Maracanã, que eram várias empresas formando, hoje basicamente a Odebrecht é a gestora do estádio por intermédio dessa empresa, que é uma empresa independente, de gestão própria, mas que pertence ao grupo Odebrecht. Pois é, então eu inclusive conversei com o Mauro Darzé, que é o diretor-presidente da Maracanã S.A., você pode encontrar no meu blog, no UOL Sport, cujo link também está aqui na descrição deste vídeo, mais detalhes e as aspas do Mauro sobre essa questão que envolve a negociação do Vasco com o Maracanã. O que está acontecendo? Vasco e Fluminense brigam pelo lado direito. Como eu já expliquei antes, o Vasco da Gama tradicionalmente ocupa aquele espaço. O Fluminense, em 2013, quando fez acordo com o Maracanã, optou pelo lado direito porque a gestora não queria mexer com o Flamengo, que a exemplo dos tricolores, sempre teve seus torcedores do lado esquerdo. Mas nos Fla-Flus, a torcida do Flu tinha que mudar para o lado direito. Então o Fluminense queria o quê? Um local fixo para a sua torcida, já que firmara um contrato de 35 anos com o consórcio Maracanã. Isso foi em 2013. Já que o lado esquerdo estava meio que reservado para o Flamengo, que ainda negociava com esses executivos, o Fluminense optou pelo lado direito e para lá foi. Quando Eurico Miranda posteriormente reassumiu o poder no Vasco da Gama, começou a briga pelo setor sul, né, pelo lado direito. Direito sempre usando como referência, né, a visão que você tem da televisão, que é a visão das cabines, da tribuna de honra, da tribuna de imprensa. Você olhando o jogo do Maracanã, lado direito, torcida do Vasco. Foi para lá que se mandou a torcida do Fluminense a partir desse acordo firmado há aproximadamente 5, quase 6 anos. Pois mas como fechar um acordo com o Vasco sem poder utilizar o lado direito em todas as ocasiões? Porque o acordo do Vasco, costurado até agora, não está fechado, tá? Com o Maracanã, o consórcio da Maracanã S.A., ele envolve o quê? Clássicos, jogos internacionais, jogos de maior apelo. Como é que nós podemos entender isso? Vamos imaginar, por exemplo, que o Vasco está mal colocado no Campeonato Brasileiro, uma situação não muito boa, e vai enfrentar o Cruzeiro. Primeiro turno do campeonato. Aí o Vasco joga em São Januário. Né? O Cruzeiro vem a Rio de Janeiro, joga em São Januário, público ali de 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, ok. Mas aí o Vasco reage na tabela e lá no segundo turno, quando enfrentar o Atlético Mineiro, o Galo visita o Rio de Janeiro, o Vasco está brigando por Libertadores e a torcida está pilhada e empolgada. Perspectiva de grande público. O Vasco pode fazer o quê? Ele aciona esse acordo com o Maracanã e vai jogar no Maracanã para 50 mil pessoas ou até mais. O mesmo se o Vasco estiver na Libertadores, o mesmo num clássico contra o Flamengo, o Vasco como mandante, contra o Fluminense, contra o Botafogo. E aí, contra o Fluminense, faz o quê? Quem vai ficar do lado direito? O Fluminense, por contrato, tem direito a ficar ali. O Vasco também quer aquele setor. Quem tem mais apelo para lotar o Maracanã? O Fluminense não tem gerado grandes rendas, grandes públicos, e que pese a fase não ser muito boa, né? Venceu o Flamengo na quarta-feira, mas o Fluminense nos últimos tempos não vive fases que empolguem seu torcedor. O Flu não tem uma torcida tão numerosa quanto a do Vasco. Isso é uma comprovação estatística. Então o Vasco aparenta ter, obviamente, um potencial maior a oferecer ao Maracanã, com mais gente no estádio, rendas maiores, e em jogos filé mignon, né? Porque São Januário fica para os jogos menores, que não interessam ao Maracanã S.A. Vai para o Maracanã o Vasco para jogos maiores, jogos com mais apelo. É um negócio que pode ser bem interessante, porque os administradores do estádio precisam de demanda, precisam de movimento no estádio. Só o Flamengo jogando, como o time não joga no Rio de Janeiro todas as rodadas, ele sai para jogar fora, evidentemente não é o ideal. Tendo dois grandes, as duas maiores torcidas do Rio, 2 das 5 maiores torcidas do Brasil, nada mal, né? É o negócio mais interessante. Com todo respeito ao Fluminense, sua torcida, não estou aqui desmerecendo-os, mas apenas constatando o óbvio. O Vasco tem mais torcida que o Fluminense e pode encher mais vezes o Maracanã que o Fluminense. Essa não é a minha visão, é a óbvia visão dos executivos que fazem a gestão do Maracanã. Mas para você tirar o Fluminense do lado direito, alguma coisa tem que acontecer. E aí tem uma briga na justiça, a alegação que eu explico, inclusive com as aspas do Mauro Darzé no meu blog, né, alegando que o Fluminense está inadimplente, devendo a fornecedores, prestadores de serviços, devendo a Maracanã e tal, coisa de alguns milhões de reais. Se o Maracanã
consegue empurrar a torcida do Fluminense para um local que não seja o Sul, e até romper eventualmente esse contrato, aí vai depender de briga na justiça, ele fica com caminho livre para colocar o Vasco no local onde ele gostaria, evidentemente, de invariavelmente posicionar a sua torcida nos jogos em que para lá for, seja como mandante, seja como visitante, seja contra o Flamengo, seja contra o Fluminense, seja contra qualquer um. Então esse é o ponto. Isso explica em boa parte o que está acontecendo, além, claro, da briga política, né, interna do Vasco e a do Fluminense. Tem gente querendo derrubar o presidente do Vasco, tem gente querendo derrubar o presidente do Fluminense. E se eles demonstrarem fraqueza, digamos assim, nesse embate pelo lado direito, por mais que a opinião pública possa dizer que bobagem, lado esquerdo, lado direito, não funciona assim no meio dos torcedores mais radicais, muito menos em meio a conselheiros, associados, corneteiros e aqueles que habitam a política tricolor e a política vascaína. E isso faz com que os dois presidentes, obviamente, tenham adotado, né, com que eles tivessem adotado uma postura mais agressiva. Não, eu quero lado direito, não, eu quero não sei o quê, vamos pra guerra, essa coisa toda. E aí, acabou até passando do ponto. O presidente Pedro Abaixo do Fluminense acabou não escolhendo muito bem as palavras e acabou ficando muito mal para ele toda esse imbróglio, essa situação. Não favoreceu a ninguém. Estou gravando esse vídeo algumas horas antes de a bola rolar no Maracanã para Vasco e Fluminense, final da Taça Guanabara, a priori sem público, possivelmente com público, tem gente tentando ainda mudar esse cenário, o Vasco, a Federação, mas enfim, isso é uma outra questão. O fato aqui é a tentativa de explicar para você todo esse contexto, mas clique aqui embaixo, se você não conhece as razões históricas dessa situação, do lado direito, do lado esquerdo, quem fica aqui, quem fica ali, veja o vídeo que eu gravei no sábado, que explica essa situação, e veja também no meu blog as informações sobre essa questão, o link também está aqui embaixo, tá? Do Maracanã, namorando com o Vasco, flertando com o Vasco e meio que se afastando do Fluminense, com inclusive as aspas, as declarações do diretor-presidente do Maracanã S.A., que é a empresa do grupo Odebrecht, que faz a gestão do maior estádio do Rio de Janeiro. É isso aí. Valeu, saudações!